Shalom Lahem, paz seja convosco. A saudação que Jesus usava com seus contemporâneos, né? A saudação do Novo Testamento. Você vai ver em vários recortes, né, das Escrituras, né, no contexto de Jesus, ele saudando seus contemporâneos, seus discípulos, com Shalom Lahem, paz seja convosco. Ou pode ser Shalom Lehá, né, paz seja contigo. Paulo já usava uma saudação, obviamente pela cultura greco-romana, que era o contexto de Paulo, né? Uma cultura helenística. Paulo usava a expressão Haris kai eirene. Haris kai eirene. Graça e paz. Ok? Anota no seu caderno essas saudações bíblicas, né? Neotestamentárias. É legal. Toda a cultura bíblica é importante, né? Tudo que você adquirir de cultura bíblica nunca será demais. Você é pregador, você está sempre trazendo palavra, sempre ensinando, pregando, você que é líder da nossa igreja, né? Então é importante que você cresça no conhecimento e na graça que há em Cristo, ok? E minha ideia é que você seja munido de conhecimento. O que eu puder fazer para isso, eu farei. Você sabe que eu tenho me empenhado para que você cresça no conhecimento, é o meu desejo, ok? Então esse vídeo, ou essa série de vídeos, serão então norteados por este pensamento, né? De dar a você ferramentas, de dar para você algumas dicas. E dessa feita nós iremos trabalhar com um tema chamado Theopneustos, a palavra do Novo Testamento, uma expressão que nós vamos encontrar na concepção de inspiração. Paulo vai dizer assim, 2 Timóteo 3:16, você sabe de cor o texto. Paulo vai dizer assim que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus. Aí segue o texto, que ela é proveitosa para redarguir, para ensinar e para instruir. Então, vamos pegar a expressão inspirada por Deus, ou Theopneusto. Eu não quero trabalhar com as variantes da semântica, né, da palavra, mas eu queria pegar só a ideia soprada por Deus, que a Bíblia é soprada por Deus, é inspirada por Deus. Theopneustos, né? Pneuma, vento, sopro, espírito, né? Todas as variantes dessa semântica, desse termo, e que dá a ideia justamente de algo que vem de Deus, né? Soprada por Deus, assim como o vento, assim como o espírito. Então, esta é a ideia. Nós vamos trabalhar então com uma série de pequenos vídeos com este tema, palavra soprada por Deus, palavras inspiradas por Deus. Lógico, o meu objetivo também aqui é dar algumas dicas para pregadores online, né? Nós temos vivido uma enxurrada de pregações online por conta deste momento, né? As chamadas aí lives, né? Por conta deste período que nós estamos vivendo, de não presencial, né? De não corpo, mas de distância, de virtualidade. Então, nesse contexto, nós iremos trabalhar então com dicas para pregadores, uma vez que há toda uma enxurrada de pregações, de estudos, muitas boas, não tenha dúvida disso. A gente entende que Deus tem munido o seu povo e tem dado experiência ao seu povo, e é uma hora de exercitar e de testemunhar aquilo que Deus tem feito. Tem muita coisa boa, mas esse vídeo também, ele visa dar pequenas dicas de como você pode fazer para fazer isso com a melhor qualidade possível, né? Sendo modesto, com o mínimo de qualidade possível, tá? Com algumas pequenas técnicas. Então, a minha ideia nesse estudo, ou nessas séries de vídeos, é te munir com algumas dicas, tá? Para pregadores. Coisas que você já tem ouvido comigo, que cursou comigo aí um curso de teologia. Né? Fizemos aí o CTO, que na verdade era um curso de teologia bem condensado, né? Bem suprimido, mas era um curso de teologia. E nós trabalhamos com homilética, né? Trabalhamos um pouquinho com alguns conceitos, algumas técnicas de exposição da palavra, que a palavra homilética é a exposição da palavra, tá bom? Mas nós não vamos falar propriamente de homilética, falaremos sim, mas eu queria trabalhar com as preliminares disso,
A homilética é a apresentação. Agora, antes da apresentação vem a preparação, vem a elaboração do sermão e aqui cabe algumas dicas, tá bom? Então nós vamos trabalhar aqui com alguns conceitos também de teologia para te ajudar. Tá? São pequenos vídeos curtos que te munir de recursos para que você pregue com segurança, para que você não fique intimidado. Aquela coisa assim, ó, eu vou estar pregando e de repente a minha mensagem vai para a internet, outras pessoas vão ver e eu de repente estou falando uma coisa que não é isso, que não é procedente, que não está correto. Então, eu vou te dar a você algumas ferramentas, algumas dicas, tá bom? Vamos lá? É interessante, né? Você vai preparar um sermão, uma palavra, mesmo que seja uma palavra que você vai estar compartilhando com o seu grupo. Né? Nós temos aí nossos irmãos que estão num grupo de Zoom, né? Bacana. Ontem eu participei acho que 1 ou 2 vezes e achei bastante interessante. Né? Ontem eu ouvi o Ricardo, a Gabi pregou, né? Esses dias, que pena que eu não tive esse privilégio, né? Aí o Lucas, a Kelly, o Douglas, o Walter, enfim, todos vocês, né? Que têm aí utilizado dessa ferramenta para que haja uma edificação coletiva. Isso é importante, gente. Eu fico muito feliz que eu não tenho que ficar muito no pé de vocês. Porque vocês fazem as coisas acontecerem. Isso é bacana. Não depende de pastor. Não fica querendo leite pastoral toda hora, todo momento. Vocês sabem caminhar com as próprias pernas. Isso é legal. Vamos lá? Bom, gente, vocês irão preparar um sermão. Uma palavra para hoje à noite. Ou para o grupo de Zoom, né? Obviamente que aqui não se trata de nada técnico, nada tão com profundidade acadêmica, não é essa a ideia. Mas só apenas algumas pequenas dicas que são essenciais. Porque eu tenho observado, não é o caso de vocês, não é o caso dos irmãos, mas eu tenho ouvido aí várias pregações que estão nas mídias sociais, e eu percebo que as pessoas não têm o mínimo de treinamento. Acho que compete aos pastores, compete a mim, é um peso que cai nas minhas costas, que cai nas costas dos pastores, de munir a sua liderança com ferramentas, né? Então, esta é a ideia. A gente percebe que, às vezes, as pessoas estão na boa vontade, estão desejosas de falar, mas nem sempre boa vontade basta. Boa vontade é um elemento principal, é o que te move a fazer as coisas. Só que não pode ser apenas boa vontade. Precisa de outros ingredientes aí, tá bom? Não se faz um bolo só com a farinha, tá bom? Falta o leite, aí os ovos, o fermento e outras coisas mais. Então, é importante a boa vontade. Eu quero aqui passar algumas pequenas considerações, algumas pequenas dicas de como você deve olhar o texto bíblico, né, de maneira preliminar. Antes de você ir a público, você deve, então, trabalhar e se dirigir ao texto bíblico com algumas ferramentas. Bom, o primeiro aspecto que eu quero te colocar é como existe aquela coisa da dispersão sempre. Eu te aconselho você não ler um texto muito longo. Se é um estudo bíblico, ok, porque você vai trabalhar estudo bíblico é uma questão. Você vai trabalhar aos poucos, vai trabalhar com a exegese dele, com a hermenêutica do texto, a interpretação. A pregação também. Só que a pregação ela tem outra dinâmica. Mas eu oriento você, ao trazer uma palavra, uma exposição em público, presencial, ou mesmo online, pega um texto não tão longo. Você pode aí, estourando, ler aí 20 versículos. Estourando, ainda eu acredito, acho muito ainda. Porque você pode se dirigir ao texto sempre, né? Então, porque eu penso que é importante a dinâmica da sua fala. Dinâmica porque você retém a atenção das pessoas. Então, o que eu te oriento? Um máximo aí 20 versículos. Não leia mais do que isso, tá bom? Até por uma questão de dispersão dos teus ouvintes. Os 20 versículos, eu trabalho geralmente com no máximo 15, tá bom? Mas fica aí uma dica para você. Lembra que existe um triplé, né? Existe aí uma tríade.
quando se refere a preparar um sermão e a sua exposição. Então, entre eu preparar e fazer a exposição, e fazer a apresentação do meu sermão, do meu estudo, é uma tríade. Grave aí na sua mente ou escreva no seu caderno. Primeiramente, você tem que ler o texto. Eu te orientei aí entre 15 a 20 versículos máximo. Ler o texto. Fazer uma boa leitura. O que é importante, seria importante, é o ideal, ler antes em casa. Né? Ler o texto aí, a gente foi treinado para ler 3 vezes o texto que foi separado para a pregação. Você separou o texto, você adotou um determinado número de versículos, o ideal é que você lesse em casa. Tá bom? Entre 15 a 20 versículos. Explicar o texto dentro do pensamento do autor, gente. Isso é muito sério. O que eu percebo na internet é que eu entendo que nem todo mundo, não tem que ser teólogo. Tem que ser teólogo. Nem todo mundo tem formação em teologia. E eu entendo e nem precisa ser assim. Mas eu estou colocando aqui é que você pode apresentar uma boa palavra sem necessariamente ter cursado teologia, ter cursado matérias como hermenêutica, exegese, homilética. Não necessariamente você precisa dessas disciplinas para você ser um grande pregador, não é isso. O que eu estou colocando é que é importante que você perceba que você leia o texto e busque recursos, comentários bíblicos, tem os bons comentários. Você tem uma internet aí que você pode utilizar aí o próprio Google Acadêmico, Cielo, tem uma gama de sites, né, que vai trabalhar, que vai dar até dicas. Aquele texto, geralmente, às vezes se encontra ele na internet, e às vezes há um comentário, há um estudo já preparado, não importa. O que eu estou te colocando é que é importante você pegar o texto que está no seu coração, que Deus deu ao seu coração, e você trabalhar com o texto, entendendo o pensamento do autor. O que o autor queria comunicar. Né? Entenda que existe um lapso de tempo entre você e o autor. Suponhamos, você vai usar um texto do período de Jesus, você vai usar aí o livro de Marcos, a falar aí sobre a multiplicação de pães. Você está se remetendo aí a 2020 anos, né? 2000 e poucos anos aí, você está, digamos, diante de um texto com esse espaço de tempo, né? Temporal, com essa temporalidade. Então, o que é importante você compreender? Que você tem a necessidade de buscar entender o texto, transmitir o texto como o autor desejava transmitir para os seus ouvintes. O que o autor estava pensando? Por que ele escreveu aquele texto? Qual era o assunto daquele texto? O que ele desejava tratar com aquelas pessoas? Então, é isso que você vai trazer para o público. Tudo bem? É isso que você vai resgatar e vai transmitir para o seu público. Você não pode falar com emoção, com emocionalismo, ou seja, confundir uma palavra que vem de Deus, um theos pneustos, uma palavra soprada por Deus. Soprada por Deus já foi compilada, já foi escrita, está aqui, ó. Está aqui já. Eu não preciso de nada de revelação, eu preciso de alguma coisa extra, não preciso. Sim, eu preciso sim da assistência do Espírito Santo, que já norteia a vida do pregador. Ok? Oração, as preliminares, isso é inerente ao pregador. O pregador tem que orar. Então ele já tem o Espírito Santo que irá acompanhá-lo, que irá assisti-lo na exposição da palavra. Tudo bem? Então, tentar resgatar o pensamento do autor. O que o autor estava dizendo? Por que ele disse aquilo? Qual era o seu objetivo? Então, isso é explicar o texto. É explicar o texto dentro do pensamento do autor. Aí você não vai ser infiel com o texto. E o terceiro momento,
uma vez que você descobriu o assunto, uma vez que você descobriu o que o autor estava tratando, qual era o objetivo daquele texto, qual era o público, o destinatário daquele texto e qual era a mensagem daquele texto. Aí você descobriu isso, você vai tirar verdades desse texto para os dias de hoje. Nós chamamos de aplicação. Aí você vai estar aplicando o texto. O que é aplicar o texto? É eu pegar a mensagem que foi abstraída, né? A mensagem que foi resgatada daquele período, que é uma verdade universal, que é uma verdade atemporal, ou seja, universal por quê? Serve para todos os povos. Atemporal por quê? Porque cruza a linha do tempo. Serviu para o pessoal do passado, para nós do presente e servirá para outros no futuro. Então, é atemporal. Uma vez que você descobriu essa mensagem, você vai aplicar esta mensagem na vida do seu ouvinte. Tudo bem? Então, vamos terminar esse vídeo com essa tríade. Você vai, diante do texto, o que você vai fazer? Você vai ler o texto entre 15 a 20 versículos. Você vai descobrir o pensamento do texto, o pensamento do autor, né? O que o autor estava tratando, o teor da mensagem, o assunto da mensagem, e depois, no último momento, né, para completar a tríade, você vai aplicar. O que é aplicar? Colocar aquela verdade na vida do seu ouvinte. Beleza? Vamos ao próximo vídeo. Até mais.